sentados mesmo, sem nenhum prejuízo quanto à reverência para com a palavra do Senhor, eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Isaías tem os primeiros 39 capítulos falando sobre o juízo, sobre uma iminente destruição, sobre algo que estava por vir como juízo da parte de Deus sobre o seu povo por não observarem mais o mandamento ou os mandamentos dados por Deus através de Moisés. Assim como o Antigo Testamento tem 39 livros. E os últimos 27 capítulos de Isaías fala de um novo, fala do renovo, fala de uma graça, de vir, comprar e comer de graça. Assim como o Novo Testamento, que fala sobre a graça de Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus, tem 27 livros. Amém? Amém. Há aqueles que chamam Isaías, o livro do profeta Isaías, como um resumo bíblico, chamariam de mini-bíblia, né? Um resumo bíblico. É extremamente importante nós lermos toda a nossa Bíblia e extremamente importante nós lermos o profeta Isaías. O texto sagrado mencionado e básico para a mensagem desta manhã é o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, vírgula, vamos parar aí. A vírgula vamos fazer dela ponto e vírgula. Basta por hora. Mas com esta a primeira frase, no ano em que morreu o rei Uzias, você diz, aleluia, glória a Deus. Só se for um mistério mesmo, né? Porque quer dizer, deixou de ser mistério, agora foi revelado. Mas eu quero lhe destacar algo nesta primeira sentença, nesta primeira frase. No ano em que morreu o rei Uzias, também conhecido por rei Azarias, quase rei Azar. É o rei Azar, Azarias. É um rei que começou muito bem, extremamente bem. No decorrer me parece que foi melhor ainda. Nós podemos identificar isto no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 26. Põe comigo esta leitura, nós vamos ler todo este capítulo para compreendermos, para trazermos a atenção à primeira, não é nem a primeira frase, né? Metade da primeira frase do primeiro versículo de Isaías 6, é só a primeira parte. Vamos ler segundo Crônicas 26 para entender esta primeira frase. Então vamos lá, encontraram aí segundo Crônicas 26? Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém, da capital. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Aleluia, amém? Agora sim, agora a gente já começa a glorificar a Deus, não é verdade? Glória a Deus, ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, porque deu-se a buscar a Deus nos dias do profeta Zacarias, sábio nas visões de Deus, e também nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar.
Aleluia! Enquanto, nos dias em que Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez o que, igreja? Prosperar. Você quer prosperar? Amém. Muitas vezes, para prosperar, nós nos inscrevemos em cursos, né? Nós nos inscrevemos em palestras, muitas vezes, algumas até mesmo online, e o título, né, a chamada, são 5 passos, são 7 passos, são 21 segredos para isso, para aquilo ou aquilo outro, e são importantes, são bons, são aplicáveis, mas o segredo para se prosperar mesmo é buscar a Deus. Amém? Amém. Buscar a Deus. Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabne, e o muro de Asdod, ou seja, destruiu suas fortalezas, edificou cidades em Asdod entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas, e os amonitas davam presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado. Veja que já não diz mais nome, diz, ele era tão renomado, que o seu renome era espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Amém? Amém. Olha que maravilha, um homem próspero, um homem de guerra, um homem a quem Deus ajudava, porque ele buscou ao Senhor. Deus, me ajude. Aí eu acredito que Deus, ele diz assim: venha me buscar, passe a me buscar, e eu vou lhe ajudar. Amém? Amém. Você crê nisso tanto quanto eu? Amém. Eu tenho certeza que mais do que eu. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha como este homem era sábio, como Deus o prosperou. Se você perceber, ele era um homem de guerra, ele destruiu as fortificações dos inimigos, na terra dos inimigos, ele edificou fortificações, bases militares, lá na terra dos inimigos. Nas suas terras ele edificou torres de vigia e de batalha, ele as estabeleceu nos ângulos, estrategicamente. Então era um homem que tinha um bom conhecimento, era bem assessorado nas batalhas, na estratégia de guerra, na matemática, nas ciências. Ele era um homem da agropecuária. Ele mandou abrir muitos poços, porque ele tinha muito gado, muito rebanho. E não só isso, ele tinha também lavradores e vinhateiros. Ele era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maséias, oficial debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais varões valentes eram de 2.600 chefes. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Aleluia.
Então nós já vimos aqui, Deus o ajudava. Agora nós vemos 307.500 homens destros das armas, homens de guerra, que saíam com força belicosa para ajudar o rei. E você fala, uau, eu estou precisando de uma ajudinha também. Coisa boa, não é? Sabe o que nós aprendemos aqui? É só um parênteses. Tudo que nós almejamos, nós não conseguiremos sozinhos. Nós sempre dependemos uns dos outros e precisamos de Deus. Precisamos de ajuda. Amém? Amém. Ok? Fecha parênteses. A mensagem na verdade não é sobre isso, mas o texto nos obriga a falar sobre. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Ou seja, a tropa estava armada, não estava defasado de armas, de munição, não é? Eles tinham armas de ponta. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Olha aí, amigo da agropecuária, da agricultura, da engenharia. Uau! Que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. A sua fama voou muito longe, por quê? Porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Este é um princípio maravilhoso. Eu não quero pregar sobre isso essa manhã, mas o texto nos obriga, né? Se você é daqueles que acha que detém todo o conhecimento, que vai fazer tudo sozinho, um dia eu também já fui assim. Eu já fui assim também. E eu aprendi, ou tenho aprendido, que sozinho nós não conseguimos. A única coisa que nós conseguimos sozinhos é o fracasso. O fracasso nós conseguimos sozinhos. Ainda que eu tente fazer, e a mensagem não é sobre isso, eu tenho que me controlar. Ainda que eu faça de tudo, se eu fizer sozinho, quando eu não estiver presente, tudo vai ruir, porque eu fiz sozinho. Então tudo que foi feito, ainda se não conferiu sucesso, mas ainda assim é um fracasso. Muito bem. Mas havendo-se já fortificado, aí é que a porca torce o rabo. Havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Então, agora eu quero que você se transporte, não precisa mudar as páginas da Bíblia não, mas se transporte lá para Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias. Então, o que é que estava acontecendo lá, naquele momento, naquela ocasião, em que o que foi que aconteceu e ficou registrado? No ano em que morreu o rei Uzias. Qual era o pano ou plano de fundo? Qual era a história? O que Isaías estava vivendo? O que é que o povo estava vivendo? Era isso daqui. O rei teve o seu coração exaltado até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Se você não conhece a Bíblia, você deve estar dizendo, não entendi.
Como que pode? O rei entrou no templo, o rei foi queimar incenso. Em que ele transgrediu? Em que ele se corrompeu? É porque não era a função dele. Somente os sacerdotes podiam levar o incensário aceso até o altar do incenso, que já não ficava mais nos átrios, ficava no local intermediário do templo, chamado o Santo Lugar, junto com o candelabro, cujas lâmpadas deveriam permanecer acesas, junto com a mesa dos pães da preposição. Amém? Amém. Lugar esse que antecedia o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, onde continha a Arca da Aliança. Aleluia. Amém? O rei entrou no templo e ele fez mal, sim, porque ele foi até um ponto onde ele não deveria. Era lei. Ele decidiu fazer o que não lhe cabia. Ele achou que ele podia fazer. E sabe por que ele achou? Porque ele se sentia forte, porque ele se sentia maior do que os demais, porque ele se sentia abençoado, o usado, o ungido. Não muito diferente do que vivemos muitas vezes nós nos dias atuais. Nos sentimos, nos achamos, somos muitas vezes presunçosos e já não aceitamos que alguém faça, ou que alguém fale, ou que alguém haja, venha agir no nosso lugar, ou no lugar que eu penso que é meu, ou falar o que eu penso que é minha fala, que é minha ideia, que eu sei fazer melhor. Cuidado com a soberba, cuidado com a corrupção. O coração se exaltou até se corromper e transgrediu. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Amém? Amém. Varões valentes, sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. Irmãos, um dia eu já me indignei na igreja, sabia? E eu me lembro bem que aquele dia, eu não me lembro o porquê, eu saí do culto indignado. Foi alguma coisa que o pastor falou e eu não gostei. Ele ficou indignado. Eu sei que com os irmãos isso não acontece. E tinha o incensário na sua mão, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra, somente a terra. Então, o que isto é? Isso aqui é Isaías 6, versículo 1 até a primeira vírgula. No ano em que o rei Uzias morreu, olhando para o rei, via-se alguém que se indignou. Olhando para o rei, via-se um homem leproso, que havia tido glória, que havia tido a ajuda de Deus,
a ajuda de homens fortes e valentes, havia se fortificado, estava indo tudo bem, mas terminou muito mal, porque ele se ensoberbeceu, o seu coração se corrompeu. Isaías olha para o rei, para a história do rei que acabara, que naquele ano havia falecido, e ele vê um rei corrupto, um rei leproso, um rei que estava excluído da casa do Senhor, um rei que estava separado, isolado. Mas quando ele olha para os céus, então ele vê, aleluia, ele vê um outro rei, amém? Ele vê um rei santo, ele vê um rei que ninguém precisa ajudá-lo, ele tem a glória, ele é cheio de glória, ele não tem força, ele não é fortificado, ele é todo poderoso, aleluia. Não é força, é poder, é mais do que força. Quando ele olha para o outro rei, quando ele olha para os céus, então ele diz: eu vi ao Senhor, aleluia. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele não está isolado, ele não está sozinho, ele não está separado porque ele vai contaminar alguém, mas ele está no seu devido lugar, ele está em um alto, em um sublime trono, e o seu cetro, a aba de suas vestes enche o templo, aleluia. Para os orientais, quanto maior a orla das vestes, maior prestígio, maior honra, maior poderio. Este a quem Isaías agora vê, o cetro de suas vestes enche todo o templo, a aba de suas vestes está sobre todo o templo. O texto diz que ele está assentado em um alto e sublime trono, mas isto não significa que ele esteja distante de mim e de você, amém? Amém. Porque o próprio profeta Isaías, no capítulo de número 57, no versículo de número 15, ele diz: porque assim diz o alto e o sublime, ele está no alto e sublime trono, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Ele não é leproso, ele é santo, aleluia. Em um alto e santo lugar habito, e também habito com contrito e abatido de espírito. Mas não é para que o contrito e o abatido de espírito permaneça contrito e abatido, mas o Senhor, ele se faz presente com os pequeninos para vivificar o espírito dos abatidos, aleluia, e para vivificar o coração dos contritos. Quem aqui quer ser vivificado pelo Senhor? Aleluia. Eu almejo, aleluia, como desejo, como busco e como quero todos os dias experimentar o vivificar do Senhor, aleluia. Ele está em um alto e sublime trono, mas ele habita também com o contrito e abatido de espírito. E quantas são as circunstâncias e situações em que eu e você nos encontramos com o espírito e com o coração abatido e contrito? É uma verdade. Mas eu vou te convidar daqui a pouquinho a mudar a ótica. Ao invés de você colocar o ponto de vista em si próprio, nós vamos mudar isso um pouco. Daqui a alguns instantes, Isaías continua olhando para o Senhor. Ele continua tendo uma visão celestial. E ele vê os serafins. E ele diz: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, todo
sua glória, aleluia. Santo, santo, santo. E eles clamavam de uma maneira tal: ei, igreja do Senhor, como se dá a sua oração? Como se dá a minha, ou o meu e o seu clamor? Porque estes clamavam de uma maneira tal que os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Como é o nosso clamor? Quinta-feira nós estivemos aqui num culto de oração. Como é o nosso clamor? O nosso clamor faz mover os umbrais. O seu clamor é clamor. Será que o meu pseudo clamor mexe com os umbrais da porta? Mas olha, o nosso clamor, irmãos, tem que ter esse poder. E o poder não é o de mover os umbrais das portas naturais, mas é o poder de ultrapassar as barreiras. Um clamor que ultrapassa os limites. Quer sejam com portas fechadas, os umbrais eles tremem, e a nossa voz de clamor, de mudança, de transformação, ela alcançará a Deus, mas ela também alcançará aqueles com quem Deus também habita, a saber, os contritos, os quebrantados de espírito e de coração. Aleluia. Aleluia. A minha voz precisa alcançá-los. A minha voz, assim a semelhança destes serafins, precisa ultrapassar os umbrais das portas. A voz da igreja deve ser ouvida além dos limites deste prédio. Você concorda com isso? Diga amém. Amém. E a voz da igreja não sou eu. A voz da igreja também não é só você. A voz da igreja somos nós. Amém? Nós, em conjunto, em unidade, ajudando uns aos outros, cooperando uns com os outros. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando nós temos aqui os visitantes, ou não, quando nossos irmãos aqui do louvor ministram louvor, e é aquela bênção, quando vem algum convidado e ministra um louvor, ou quando vem um pastor pregar, uma missionária pregar, como por exemplo na última quinta-feira, às vezes eu não sei como que você se porta, mas eu, quando ouço uma mensagem daquela qualidade, sabe o que eu penso? Eu penso: estou lascado, ai de mim. Não é por concorrência, eu não estou preocupado com concorrência, não é por medo de fazer melhor ou pior do que ninguém, mas é porque eu vejo na ministração dos irmãos, nos louvores, na ministração da palavra, eu vejo o manifestar da glória de Deus. Aleluia. E quando eu sinto o manifestar da glória de Deus, então eu penso: ai de mim, que estou perto do Senhor, que sou homem de impuros lábios. Eu só não vou dizer que habita em meio a pessoas de lábios impuros também, para você não ficar bicudo comigo, para você não ficar triste comigo. Mas ai de mim, é o que eu penso. Eu
penso isso, mas eu não estou sendo demagogo, não. Ô pastor, eu penso que é uma bênção. É disso que eu estou falando. É a mensagem assim que eu quero ouvir. Aleluia. Que bom que você pensa isso. Eu não penso assim, não. Eu também quero ouvir boas mensagens, lógico. Mas quando eu ouço, a primeira coisa que eu penso é: ai, ai, ai. Porque a palavra é uma espada. É ou não é? Ai de mim, o profeta diz, que vou, já estou morrendo, já estou sentindo. Ele falou: ai de mim, que já estou perecendo, já estou sentindo a morte, ó, já estou definhando. Por quê? Porque eu vi a glória de Deus. Porque eu vi o Senhor. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Este povo ao qual o profeta Isaías fala que eram homens ou um povo de impuros lábios, era o povo de Uzias. O reino cresceu tanto, eles estavam tão fortes e inchados, que eles diziam assim: vamos praticar a injustiça, e aí depois a gente fica esperando para ver Deus aparecer e fazer a sua obra. Talvez você diga: não creio, não é possível que eles faziam isso. Faziam. Não, quer pagar para ver? Não precisa pagar, vou te mostrar. Está em Isaías capítulo 5, versículo de número 18. O profeta estava vaticinando, dizendo: ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. E ainda dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel. Eles estavam zombando, para que conheçamos, ou seja, como se eles não soubessem, não conhecessem ao Senhor. Não, vamos praticar a iniquidade, a injustiça, porque eles estavam cheios de vaidade. Eles eram os caras. Está me entendendo? Mas nós já vimos que o Senhor habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também com o contrito e com o quebrantado. Agora, com os vaidosos, eu acho que não. Com os presunçosos, pelo contrário, o Senhor, Ele contenda, Ele guerreia contra os soberbos. A Bíblia diz que o Senhor aborrece os orgulhosos, mas aos humildes o Senhor dá graça. A humildade precede a honra. Amém? Mas a soberba precede a ruína. O profeta, ele diz: ai de mim, porque esses homens têm impuros lábios. Esses homens, eles estão zombando de Deus. Esses homens estão chamando Deus para a guerra, mas não é para pelejar com eles, é para pelejar contra eles. Que apareça a sua obra, para que nós a vejamos. Eu não estou vendo nada de Deus aqui, não. Eles estavam fortes, eles estavam edificados, eles estavam fortalecidos, eles estavam prósperos. E eles dizem: eu não vi Deus, não. Eles, no mínimo, deveriam ter um pouquinho de gratidão, mas eles eram ingratos. O texto segue: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com uma pinça, e com esta brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aleluia. Então no versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor. É depois disso.
é depois de sermos tocados, é depois de termos visão e revelação de Deus, é depois de contemplarmos a glória de Deus, é depois de nos humilharmos, é depois de reconhecermos, é depois de uma vez humilhados e reconhecidos e de sermos tocados pela brasa ou por brasas do altar, é depois que então nós ouvimos a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Muitas pessoas, elas afirmam: eu não ouço a Deus, Deus nunca falou comigo. Então se humilhe, então reconheça, então contemple não a sua face, a sua própria face, mas contemple a glória de Deus. Amém? Amém. Atribua toda a glória a Deus, e Deus vai falar com você, tem certeza? Amém. Amém. Muitas vezes não ouvimos porque estamos cheios de nós mesmos, mas depois disso, diz o texto, eu ouvi a voz do Senhor. Até então ele estava ouvindo a voz dos serafins, até então ele estava ouvindo a voz destes seres celestiais que diziam: santo, santo, santo. Mas após ser tocado, após se humilhar, após reconhecer a sua condição humana, ele não ouve os anjos, ele não ouve os serafins, agora ele ouve a voz de Deus. Aleluia! Ele ouve a voz do Senhor, o Rei dos Reis. E o que essa voz dizia? A quem enviarei? E irmã, me parece que essa voz continua alto e soante nos dias de hoje, eu creio. Essa voz continua a clamar numa interrogação ainda nos dias de hoje. Lembro-me quando eu, aos 13 anos de idade, entreguei minha vida a Jesus Cristo, e todos os cultos, todos os dias que eu ia à igreja quase todos os dias da semana, o pastor pregava sobre a família, eu ouvia assim: a quem enviarei? Aí o pastor pregava sobre prosperidade, sabe o que eu ouvia? A quem enviarei? Aí o pastor pregava sobre estrutura da família ou dos negócios ou da própria igreja, sabe o que eu ouvia? A quem enviarei? Aí o pastor pregava sobre saúde, cura, sabe o que eu ouvia? Você já sabe, né? Eu já repeti várias vezes. A quem enviarei? Eu tenho certeza que você também ouve essa voz, não? Isaías ouviu, o Senhor dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, depois de ver a glória, depois de reconhecer que não tinha glória alguma em si próprio, depois de sua confissão, depois de ser tocado e depois de ouvir a voz do Senhor, aí ele diz: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Glória a Deus. Não tem novo demais e não tem velho demais que não possa, depois de passar por isto que nós vimos o profeta passar, não há novo nem velho demais que não possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa-me. Amém. Amém. Usa-me. Então disse eu: eis-me aqui. Sabe o que muitas vezes ouve-se nos dias de hoje? Não é eis-me aqui, é nem me viu.
máximo, fui! Né? Um saudoso personagem da área humorística dizia assim: me inclua fora dessa. Né? Vocês nunca viram isso? Só eu? É da época da TV preto e branco. Né? Me inclua fora dessa. Muitas vezes é o que se faz gritar aos ouvidos, não necessariamente com palavras, mas com a falta das atitudes. Minha, só minha. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. E este é o ponto conclusivo da mensagem desta manhã. Rei Uzias, olhando para a condição humana, leproso. O reino poderia ter glamour, né? O reino estava fortificado. Olha, pastor, como minha vida mudou, como eu estou próspero. Olha, pastor, como eu estou bem. Olha como as portas se abriram, como eu venci os desafios. Olhe para mim. E é perigoso alguém olhar e falar: rapaz, a única coisa que eu consigo ver é essa lepra na sua testa. Isso seria muito duro, não é verdade? Isso seria muito difícil. Olhando para o natural, nós não vemos, infelizmente, nem homens que tenham a condição que Uzias tinha. Uzias ainda teve uma condição extraordinária. Foi ajudado por Deus e por muitos e muitos milhares de homens. Hoje em dia a gente vê mais os homens tentando puxar o tapete do homem do que ajudando o homem. A gente tem que ver isso aí também, né? Vamos ver essa questão aí, né? Mas quando nós olhamos para Deus, então nós vemos um reino que não tem fim. Aleluia. Só que é um reino que está esperando os seus súditos. É um reino que está aguardando por mim e por você. Amém? Amém. Jesus, ele diz no Evangelho de João que Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. O próprio evangelista João, ele relata em João, capítulo de número 1, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Então hoje nós, a igreja, temos alguém para olhar, temos para quem olhar. Nós podemos ver a glória do Pai através de Jesus. Amém? Amém. Nós podemos olhar para Cristo, ver a sua glória. Nós podemos declarar que Ele é santo, mas cabe-nos a nós reconhecermos o quanto somos pequeninos, falhos, então permitirmos que o toque vindo do altar do Senhor não nos melhore, mas nos transforme por completo. Então estaremos aptos. Às vezes, como líder, eu me incomodo quando há uma escassez de prontificação, quando há uma escassez de pessoas pedindo a bola: toca para mim, toca, estou na cara do gol, mano, toca. Pelo contrário, os jogadores estão se escondendo, se mascarando, sabe? Quando querem derrubar o técnico, eles fazem isso. Nesse caso eu sou o técnico. Eu fico bravo às vezes quando há uma escassez de proatividade.
Mas eu paro para pensar, obviamente, a respeito da minha liderança. Eu sempre ponho isso em questão, sempre estou pondo isso em questão. Eu tenho absoluta certeza que coisas muito melhores e maiores em Deus eu posso fazer. Mas eu chego à conclusão que a escassez de prontidão, de proatividade, não é uma maldade em si, é só o resultado da falta de conversão. E aí eu me sinto na obrigação de voltar ao primórdio. E é bom voltar ao primeiro amor. É bom se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, para que nós nos convertamos de verdade. Porque uma vez que eu olho para a glória do unigênito do Pai, uma vez que eu reconheço a minha condição, uma vez que eu me deixo ser tocado pela brasa do altar, amém? Vamos orar a respeito disso? Coloque-se em pé, por favor.